Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Teve por maior riqueza o vitupério de Cristo que os tesouros do Egito, porque ele tinha em vista a grande recompensa. Pela fé, ele deixou o Egito, não temeu a ira do rei, porque ficou firme como quem vê o invisível. Amém e amém. Deus deseja que nós vivamos o extraordinário. Se você quiser viver uma vida comum, corriqueira, ordinária, sequencial, você terá a oportunidade de viver e talvez você será feliz e, quem sabe, até completo de alguma forma. Mas se você quiser romper com a média, romper com a mediocridade e experimentar algo glorioso, algo impactante, algo revolucionário, algo extraordinário, eu quero dizer para você que Deus tem isso para você. Deus deseja que cada um de nós aqui, sobretudo os nossos jovens e os nossos adolescentes, vivam uma vida exponencial e extraordinária. E esta imagem do extraordinário está ilustrada na figura do ver o invisível. O versículo de número 27 diz que Moisés viveu como quem vê o invisível. Ele viveu de forma extraordinária. A pergunta que eu faço aqui esta noite é a seguinte: quem é que vê ou que vive vendo o invisível? Quando é que nós vivemos como quem vê o invisível? Ou seja, quando é que nós vivemos o extraordinário? Moisés é um homem que vive de forma extraordinária, vive de forma gloriosa, de forma singular, de forma sine qua non, de forma exponencial, de forma diferenciada. Deus faz com ele uma obra inédita, uma obra nova, e Deus o faz ver o invisível, e nesse ato de ver o invisível está a ilustração de viver o extraordinário. Quando é que nós vemos o invisível? Quando é que nós vivemos o extraordinário? O primeiro ponto que nós podemos destacar aqui é que só vê o invisível, só vive o extraordinário aquele indivíduo que aprende a ter fé. O texto começa, querido Helder, dizendo para nós que Moisés, pela fé. Moisés só conseguiu ver o invisível. Moisés só conseguiu não andar pelas vistas naturais e humanas. Moisés só conseguiu sair da lógica. Moisés só conseguiu sair da curva. Moisés só conseguiu ser um diferencial porque ele teve fé. Ninguém tem uma vida extraordinária, ninguém tem uma vida espetacular, ninguém tem uma vida especial, ninguém tem uma vida sine qua non, se não ousar ter fé. É claro que quando a Bíblia fala de fé, em primeiro lugar ela fala de uma fé natural. Deus deseja que tenhamos fé natural. É claro que quando a Bíblia fala de fé, ela fala também de uma fé salvífica. Deus deseja que tenhamos fé em Jesus como nosso único e suficiente Salvador e Senhor.
E é claro que quando a Bíblia fala de fé, ela está falando de fé como a capacidade de crer além da materialidade, além das possibilidades, além das circunstâncias, além da racionalidade, além daquilo que o olho humano e o sentido natural da visão possa ver. Não é possível andarmos como quem vê o invisível se não tivermos fé. Por isso eu quero falar a você, adolescente, a você jovem que me ouve e a todos os irmãos que estão sendo alcançados por esta live esta noite: desenvolva e ouse ter fé, porque o Moisés, ele viveu como quem vê o invisível, porque ele teve fé. Ele teve fé natural para empreender, para fazer e para realizar. Ele teve fé salvífica para crer que Deus é Salvador, perdoador, que Deus é reconciliador e que Deus o amava. E ele teve fé como uma capacidade de ir além da lógica, ir além da razão, ir além da possibilidade humana. Quem vê o invisível é aquele que tem fé. Segundo lugar, não apenas é necessário ter fé, mas quem quer viver de modo a ver o invisível, precisa também ter uma postura de recusa. É muito interessante porque o texto diz que Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele recusou ser neto do Faraó. Quer dizer que ele recusou ter uma certidão de nascimento, tendo ali como seus progenitores Faraó e toda a sua família. Ele se recusou ser um faraó também. Ele se recusou ser um líder do povo egípcio e do mundo antigo. Moisés recusou mudar a sua identidade. Ele recusou mudar a sua história. Ele recusou mudar a sua origem. Ele recusou perder as suas características de fé e de povo de Deus para se abraçar com o mundo e com tudo que o Egito representa. Só vê o invisível, só anda não por vista, mas por fé, aquele que tem fé e aquele que recusa as propostas do mundo, as propostas da carne, as propostas do diabo e as propostas do pecado. Deus chama você, jovem, a viver uma vida de renúncia, uma vida de recusa, uma vida de abstenção, uma vida de determinação e de postura pela santidade e pela pureza. Eu sei que as ofertas do mundo são grandes. Eu sei que as propostas do mundo são tentadoras. Eu sei que o diabo sempre quer nos fazer seu filho. Eu sei que o mundo sempre quer nos fazer senhor do mundo. Eu sei que o mundo, o diabo, o pecado, a carne, sempre querem mudar a nossa natureza, mas a palavra de Deus para você é: não deixe que nada mude a sua identidade, não deixe que nada mude a sua natureza, não deixe que nada retire de você esta legitimidade que você tem de filho de Deus, não deixe que nada altere a paternidade divina que está sobre você. Se Moisés aceita ser filho da filha de Faraó, Moisés aceita ser neto de Faraó. Moisés aceita uma paternidade do mundo, uma paternidade egípcia, uma paternidade pecadora. Moisés está aceitando, se ele aceita ser filho da filha de Faraó, ele está aceitando a adulteração, a
a mudança, a transformação da sua identidade. Não é assim que nós vamos chegar a ver o invisível, não é assim. Quem muda a sua identidade, quem põe o nome de outro pai na sua certidão de nascimento que não Deus, quem põe dentro da sua vida outro senhorio, senão o senhorio de Deus, não vê o invisível. Mas aquele indivíduo que faz como Moisés, que recusa as propostas do mal, que recusa as propostas do pecado, esse indivíduo vê o invisível, anda não por vista, mas anda por fé, e vive uma vida extraordinária para a glória do Senhor. Aceitar a proposta do cigarro, da maconha, aceitar a proposta da bebida, aceitar a proposta do happy hour, aceitar a proposta da balada, aceitar a proposta de uma vida dissoluta, de pecado, de imoralidade e de injustiça, vai fazer você comum, vai fazer você apenas mais um garoto. Mas se você tomar uma postura e diante de todas as propostas que se assemelham à proposta da filha de Faraó, você recusar, assim diz o Senhor para você: eu reservo para você uma vida gloriosa e extraordinária. Quem quer ter uma vida como quem vê o invisível, precisa ter fé e precisa também ter uma vida de recusa, de renúncia. Daniel, quando recusou os manjares do rei, não perdeu nada, se destacou. Quando José se recusou a ter uma relação adulterina com a mulher do Potifar, não perdeu nada, ele foi enobrecido. Quando Jesus Cristo recusou receber os louros e a glória do mundo e resistiu a Satanás, Jesus foi louvado. Sabe por quê? Porque não é extraordinário e não vê o invisível aquele que aceita tudo, mas aquele que tem uma proposta firme, que tem uma identidade inabalada e que não aceita outra filiação, senão a filiação ao único, verdadeiro e poderoso Deus, o nosso Senhor. Moisés, ele é um indivíduo que recusa a proposta de ser filho da filha de Faraó, e por causa disso ele vê o invisível. Quem anda pecando só faz o que o mundo faz, só copia os outros. Quem anda pecando só anda de acordo com o curso desta terra. Quem anda pecando não é extraordinário, espetacular e diferente em nada, mas quem recusa, tem uma vida de firmeza, de um caráter inabalável, este fica para a posteridade, deixando um exemplo de alguém que serviu ao Senhor, que recusou o mal e viveu uma vida para louvor e glória do nosso Deus. Terceiro, quem é que vê o invisível? Quem é que vive o extraordinário? Em terceiro lugar, aquele que escolhe. O texto diz que Moisés, pela fé, ele não aceitou ser filho da filha de Faraó, e pela fé ele escolheu. Quem é que vive como quem vê o invisível? Aquele que escolhe. Está no ser humano a capacidade do livre arbítrio, está no ser humano a capacidade da livre escolha, está no ser humano a capacidade da aquiescência, está no ser humano a capacidade da escolha. Os seus pais te ensinam, nós pastores aqui na igreja nós ensinamos, mas está em você escolher, está em cada um de nós tomar as decisões certas. Eu digo lá em casa, eu tenho 2 filhos e o meu papel é aculturá-los, o meu papel é orientá-los, o meu papel é dirigi-los, mas vai chegar um tempo que eles terão que escolher por eles mesmos, e eles darão conta das atitudes e das escolhas deles. Por isso, nós devemos aprender com Moisés, que tendo uma oferta de ficar no Egito, de se tornar faraó, e de ficar com a identidade alterada, ele recusou tudo isso, escolhendo o povo de Deus. Ele não só escolheu o povo de Deus, mas ele também escolheu ao
próprio Deus. E não só escolheu o próprio Deus, mas ele escolheu também o sofrimento. A vida é feita de escolhas. Foi aquela proposta que o Abraão faz para o Ló: se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, escolhe. E a Bíblia diz que o Ló, encantado com as maravilhas das campinas de Sodoma e Gomorra, escolheu o mal e se deu mal na vida. Nós estamos aqui para escolher não como Ló, mas estamos aqui para escolher como Ruth, que quando Noemi disse para ela: Ruth, o seu marido morreu, você pode escolher Moabe e viver longe de mim. E aí Ruth diz assim: não, senhora, eu escolho a Deus, porque o seu Deus é o meu Deus. Eu escolho o povo de Deus, porque o seu povo é o meu povo. E eu escolho o sofrimento e a dor, sabendo que é melhor sofrer e ser fiel ao Senhor, porque o Senhor há de me redimir, há de transformar a minha vida. E a Ruth escolheu bem para a glória, a honra e louvor do Senhor. Um dia Jesus chegou para o jovem rico e ele disse para o jovem rico: você tem duas opções, meu filho. Uma opção é agarrar-se às suas riquezas e ficar com as suas riquezas, e a outra opção é abrir mão das riquezas e escolher a mim, a joia de maior valor, o bem de maior valor. E se você escolher a mim, eu quero dizer para você que aqui nessa terra você vai ter 100 vezes mais e por fim a vida eterna. Essa mensagem é linda, mas a Bíblia diz que o jovem, porque tinha muito ao avaliar entre o Senhor e a sua riqueza, ele escolheu a sua riqueza. O apóstolo São Paulo, ele lamenta que Demas escolheu mais o presente século, desprezando a Paulo, a Deus e ao sofrimento do povo de Deus. Eu quero deixar essa mensagem para você esta noite. Quem é que vive o extraordinário? Quem é que vive como quem vê o invisível? Quem tem fé, quem recusa o pecado e quem escolhe Deus, quem escolhe o povo de Deus, quem escolhe a palavra de Deus, quem escolhe o Espírito Santo, quem escolhe vir para a igreja, quem escolhe ter a vida no altar, quem escolhe ter uma vida de consagração, quem escolhe ter uma vida de discipulado, quem escolhe ter uma vida de serviço, quem escolhe ter uma vida de engajamento no reino de Deus, quem escolhe ter uma vida, aleluia, de sofrimento com o povo de Deus. Saiba de uma coisa: Deus vai estar com você, o poder da palavra de Deus estará com você, a unção de Deus estará com você também, e lá na frente você vai ver que você escolheu bem para a glória, honra e louvor do Senhor. Por isso essa noite eu quero deixar essa mensagem: escolha bem, escolha direito, escolha agora. Faça como Moisés, que escolheu o povo de Deus, escolheu a Deus e escolheu o sofrimento, e lá na frente ele entrou na terra de Canaã para a glória, honra e louvor do nosso Deus. Quem é que vê o invisível e vive o extraordinário? Aquele que tem fé, aquele que recusa todas as propostas advindas de Faraó, e aquele que escolhe o povo de Deus, aquele que escolhe a palavra de Deus e aquele que escolhe estar com o Senhor. Quarto, quem é que vê e vive como quem vê o invisível? Aquele que se agarra a Cristo. É muito interessante porque o escritor aos Hebreus, ele diz que Moisés, pela fé, ele se agarrou ao vitupério de Cristo, ele se agarrou a Jesus, ele se agarrou ao Cristo. É claro que Moisés não conhecia a história de Cristo, porque a história de Cristo para Moisés estava como promessa, mas ele se agarrou à promessa. Nós também não vivemos nos mesmos dias de Jesus, mas a palavra de Deus e a pessoa de Jesus está para nós como cumprimento. Ou seja, Moisés
Moisés, ele viveu agarrado a Cristo, ele se agarrou a Cristo, e nós também devemos nos agarrar à pessoa bendita e gloriosa de Jesus Cristo, porque é isso que o texto diz. O texto diz que ele se agarrou a Cristo, ele se apegou a Cristo, ao vitupério de Cristo, mais do que aos tesouros do Egito, mais do que as benesses aparentes e temporárias do Império Egípcio. Ele se agarrou a Cristo. Como é que a gente vive uma vida extraordinária? Como é que a gente vive uma vida exponencial? Agarrado a Cristo. Quer ter uma vida diferenciada, quer ter uma vida singular, quer ter uma vida extraordinária, quer ter o seu nome de fato e de verdade na história, agarre-se à pessoa bendita e gloriosa de Cristo. Ame a Cristo, deseje a pessoa de Cristo, louve a Cristo com a sua vida, ame a obra da cruz, o sacrifício da cruz, o vilipêndio da cruz, o vitupério da cruz, e faça como Paulo: se eu puder me orgulhar de alguma coisa, o meu orgulho não estará no meu intelecto, na minha riqueza, na minha habilidade, na minha destreza. O meu orgulho, se eu puder ter orgulho, estará na loucura da cruz de Cristo, o meu Senhor e o meu Salvador. Moisés, ele morreu, ele viveu e morreu crendo e agarrado ao vitupério de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Qual é a glória dessa igreja? A glória dessa igreja é a cruz de Cristo. Qual é a glória dos adolescentes? O creio é a cruz de Cristo. Por que que nós estamos aqui? Por causa da cruz de Cristo. Anjos, arcanjos, querubins e serafins servem a igreja por causa da cruz de Cristo. Nós entraremos nos céus pelas portas, por quê? Por causa da cruz de Cristo. Os nossos pecados são perdoados, por quê? Por causa da cruz de Cristo. Em Cristo e na sua cruz, no seu vitupério, no seu vilipêndio, no seu sacrifício, na sua morte, em Cristo nós nos agarramos como os grandes heróis de Deus, aleluia, que morreram, perderam a vida, mas disseram: eu estou agarrado, eu estou preso, e a minha boca só tem uma palavra: Cristo, Cristo e Cristo. A Ele seja dada a honra, a glória, a celebração e o louvor para sempre. Quem é que vive como quem vê o invisível? Aquele que tem fé, aquele que recusa, aquele que escolhe e aquele que se agarra a Cristo, aquele que se agarra à pessoa de Jesus. O versículo 27 diz assim: pela fé ele não temeu ao rei. Quem é que vê o invisível? Quem é que não anda por vista, mas por fé? Quem é que vive o extraordinário? Aquele que não teme o que lhe pode fazer o homem, não teme o que lhe pode fazer, aleluias, a carne. O Senhor Jesus mesmo, ele disse: não temam aquele que pode matar a carne, antes temam a Deus, que pode matar a carne e lançar a carne e a alma no inferno. Nós não estamos aqui para temer, não estamos aqui para temer os homens, não estamos aqui também para temer aquilo que afeta os homens. Nós, irmãos, não somos o povo do temor, nós não somos o povo da covardia, nós não somos o povo do coração trêmulo, não, nós somos o povo que crê, aleluia. Circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis, nós estamos crendo, aleluia. Mar calmo ou mar em tempestade, nós estamos crendo. Na planície ou nas cisternas ou nas covas, nós estamos crendo, aleluia. Na bênção ou na guerra, nós estamos crendo. Nós somos aqueles que creem e aqueles que têm coragem. É muito interessante que a palavra de Deus diz que o medo, ele é um espírito, porque Paulo diz assim: Deus não nos deu espírito de temor.
É muito interessante isso. Nós não podemos viver com medo, nós não podemos viver paralisados, nós não podemos viver, aleluia, apequenados. Não, levantemos as nossas cabeças, animemos o coração, aleluias. Cada um aqui erga o seu espírito e faça como Moisés, que não temeu o rei, aleluias. Há muitos reis que vêm para tentar nos amedrontar, há muitos reis que vêm para tentar nos ameaçar, mas nós devemos fazer como Moisés, aleluias, ver o invisível e não temer a ira de Faraó, entender que há um Deus que tem o coração do Faraó na mão dele, há um Deus que tem essas dificuldades, essas contingências que nós estamos atravessando, todas elas no controle dele, e nós não estamos aqui para temê-las, nós estamos aqui para servir ao Senhor, para amar o Senhor e para crer que tudo está no controle dele. E por fim, aleluias, por fim, o texto diz que Moisés, irmãos, aleluias, Moisés não colocou o coração dele nessa terra, mas colocou o coração dele no céu. Quem é que vive como quem vê o invisível? Quem tem fé. Adolescentes, tenha fé em nome de Jesus, aleluia, tenha fé, desenvolva a fé em nome de Jesus, receba a fé do Senhor. Se a sua fé está abalada, está apequenada, aleluia, receba a fé do Senhor, receba fortalecimento, aleluia, do Senhor para a sua fé. Quem é que vê, aleluias, o invisível? Aquele que recusa. Adolescentes, recuse, aleluias, recuse o cardápio, aleluias, de Faraó, o cardápio de Nabucodonosor, o cardápio da Babilônia, as propostas da filha de Faraó, as propostas desse mundo. Viva uma vida de renúncia e você vai ver o que Deus vai fazer através da sua vida. Viva uma vida, aleluia, abdicando-se. Viva uma vida de forma abnegada, servindo ao Senhor em santidade e em pureza, e você vai ver o que Deus vai fazer com você. Aleluia, adolescente, em nome de Jesus, escolha, tome a decisão hoje. Hoje escolha Deus, hoje escolha Jesus, hoje escolha a palavra de Deus, hoje escolha o Espírito Santo, hoje escolha servir a Deus, hoje escolha o povo de Deus, escolha a igreja, escolha estar aqui servindo ao Senhor junto com a sua família, a família que Deus te deu. Escolha o Senhor, aleluias, glória a Deus. Não tenha medo, tenha coragem, e você vai viver como quem vê o invisível. E não coloque, viu, o seu coração nesse mundo, porque Moisés não colocou o coração lá no Egito, em Faraó, e em tudo que Faraó poderia representar para ele. Ele rompeu com tudo aquilo e ele foi para o deserto, para o centro da vontade de Deus, e Deus fez por ele uma obra extraordinária. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos faça sair da mediocridade e nos dê a honra e a alegria de vermos o invisível e de não andarmos por vista, mas por fé, para a glória, honra e louvor do Senhor. Amém e amém.